Estamos nos divertindo até a morte. Vídeos, TV, filmes, redes sociais e, além disso, notificações constantes nos inundando. Estamos sempre sendo estimulados e, como resultado disso, isso está matando o nosso foco, a nossa energia e a nossa saúde mental. Isso não é algo que você percebe em si mesmo, tá? As pesquisas confirmam isso. A capacidade de foco das pessoas está despencando, o QI das pessoas está reduzindo e a saúde mental delas está piorando drasticamente. É fácil culpar a internet por isso. Mas o problema é muito mais amplo, embora a internet tenha piorado sim essa situação. E se quisermos fazer algo a respeito, nós temos que ser capazes de dividir esse problema para entender da onde ele vem e como evitar isso. E é isso que a gente fará aqui nesse vídeo. Aqui você vai aprender o que está destruindo a sua mente, como evitar isso e 5 maneiras de melhorar o seu cérebro. Bora lá! O nosso cérebro evoluiu e foi moldado para sobreviver na savana, não para lidar com uma infinidade de notificações a cada 10 segundos. E é aí que começa o problema. Eu quero que você imagine uma pessoa milhares de anos atrás. Ela acorda com o nascer do sol, se movimenta o dia inteiro, caçando, coletando, interagindo com um grupo pequeno de pessoas. O ambiente muda pouco, os estímulos são naturais e essa pessoa respeita o ciclo do dia e da noite. Agora eu quero que você compare isso com os dias atuais. Telas brilhantes bombardeando seus olhos de dia e de noite. Informações chegam como uma avalanche e tudo parece urgente. O nosso cérebro não evoluiu para essa quantidade de estimulação constante. Isso que a gente chama de incompatibilidade evolutiva, ou seja, o seu organismo não foi desenvolvido para uma série de coisas que você está executando hoje. Durante 99% da nossa história como seres humanos, nós vivemos de um jeito. E nos últimos séculos, mais precisamente nas últimas décadas, tudo isso mudou rápido demais. Mas adivinhe, o nosso cérebro não acompanhou essa mudança. Fomos projetados para nos movimentarmos. E hoje nós somos sedentários, sentados numa cadeira o dia inteiro. O resultado disso? Uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Antes nós nos estressávamos pontualmente quando esse estresse era justificado. Por exemplo, se um animal corria atrás de você, o seu cérebro ativava um eixo chamado HPA, hipotálamo, pituitária e adrenal, liberando o cortisol e a adrenalina para você ter uma reação de luta e fuga. Porém, hoje nós vivemos constantemente estressados. O resultado disso? Uma epidemia de depressão e ansiedade, porque o estresse é sim um fator de risco para esses transtornos. Nós não fomos feitos para ter luz branca depois que anoitece. Porém, hoje o que você faz? 11 horas da noite, deitado na sua cama, tá ali grudado na tela do seu celular com luz vindo na sua cara. O resultado disso? Problemas de sono crônicos, que gera o quê? Instabilidade emocional, falta de foco e falta de energia. E a questão que eu quero que você entenda aqui é que o seu cérebro não está falhando, ele apenas está operando em um ambiente o qual não foi projetado para operar. Nós temos um cérebro primitivo em tempos modernos. Enquanto a maioria das pessoas leva isso como algo normal, essas coisas como normais, você que pode entender essa questão da incompatibilidade, pode trabalhar em cima disso e pode reverter para viver com um cérebro muito melhor. E agora você pergunta para mim, tá, como eu reverto esses problemas? É isso que a gente vai ver nos próximos minutos. O segredo para você potencializar, melhorar o seu cérebro é justamente você focar na ideia do 1% melhor a cada dia. Ou seja, passos curtos e firmes atrás dos seus objetivos a cada dia, focando em se tornar melhor a cada dia. Eu quero que você guarde essa ideia no seu coração. Consistência é muito melhor do que intensidade. Não existe mudança rápida, não existe revolução aí na sua vida. Foque na consistência. Pare e pense um pouquinho. Se você, por exemplo, achar um investimento incrível que renda para você
1% a cada dia. Depois de um ano, depois de 365 dias depois, rendendo 1% a cada dia, você vai estar 38 vezes mais rico. Ou seja, por exemplo, se você entra nesse investimento com R$1.000 e ele rende para você 1% a cada dia, ao final de um ano você vai ter R$38.000. Porque você multiplicou esse dinheiro 1% a cada dia, um pouquinho a cada dia. Agora pense o oposto. Se você por acaso perde 1% a cada dia, você depois de um ano perdendo 1% a cada dia, você vai estar próximo do quebrado. Mais precisamente, você vai ter 3% do que você tinha. No nosso exemplo de R$1.000, você vai ter apenas R$30. Isso não é nada novo para você, isso se chama juros compostos. Mas a questão que eu quero te passar com esse exemplo é o que parece pouco agora, ao longo do tempo vai se acumulando e vai se tornar enorme lá na frente, porque os ganhos são exponenciais. Esses são juros compostos. Esse exemplo do dinheiro que eu te dei é útil porque isso se aplica a tudo na sua vida. Pequenos incrementos, sejam eles positivos ou negativos, a cada dia. Esses incrementos a cada dia não são visivelmente grandes, não são chamativos, mas ao longo do tempo, você repetindo a cada dia, vão mudar a sua vida lá na frente, vão se tornar grandiosos lá na frente. E agora o que eu quero te passar é justamente os incrementos positivos, segundo a ciência, que vão melhorar o seu cérebro lá na frente, segundo a mágica dos juros compostos. Primeiro, exposição à luz de forma inteligente a cada dia. A primeira coisa que você tem que ajustar aí na sua rotina para melhorar o seu cérebro é a sua exposição à luz. Porque a luz é um estímulo externo que chega ao seu cérebro e sinaliza para ele se é hora de ficar alerta ou se é hora de descansar. E a máxima, a regra geral aqui para nós é a seguinte: de dia a luz é a sua amiga e de noite a luz é a sua inimiga. Por exemplo, imediatamente após você acordar, você necessita sinalizar o seu cérebro que é o momento de acordar, de ficar alerta. E como você faz isso? Se expondo à luz natural, se expondo, saindo ali da sua casa ou indo para o quintal seu e se expondo à luz natural. Porque a luz que vai chegar vai sinalizar o seu cérebro através de células nos seus olhos que é hora de despertar e o seu cérebro vai liberar cortisol, adrenalina e dopamina de forma saudável, te dando mais disposição, foco e energia. E isso se estende durante todo o seu dia enquanto o sol estiver lá em cima. Quanto mais luz você tiver, melhor. Então, se você for trabalhar em alguma coisa, trabalhe com luz em cima de você, trabalhe ao ar livre ou trabalhe com bastante luz aí sobre você, porque isso vai ajudar você a ficar com mais foco e com mais disposição. Já quando anoitece, quando o sol desaparece, a luz se torna a sua inimiga. Porque se você jogar muitas luzes, telas, celulares ali nos seus olhos durante a noite, isso vai confundir o seu cérebro e vai prejudicar o seu sono de noite. Então evite drasticamente as luzes, o quanto for possível, luzes aí durante a noite, porque isso vai prejudicar muito o funcionamento do seu cérebro. O ideal, eu dou uma dica aqui para você, em vez de ficar ali no seu celular 1 hora antes de dormir, troque o seu celular por um livro de ficção. Já foi comprovado, segundo estudos científicos, que você ler ficção antes de dormir melhora o seu bem-estar. Então uma boa dica aí para melhorar o seu sono, o seu bem-estar, é você trocar o celular por um livro de ficção antes de dormir. Segundo, leia um pouco a cada dia. Se você nunca leu na sua vida e vai pegar um livro para ler ou alguma coisa para ler, você vai perceber que vai ser muito difícil você desempenhar minimamente bem ali na leitura e entender o que está escrito. Mas lembra o que eu te disse sobre a mágica dos juros compostos? Isso se aplica aqui também. Se você ler um pouco a cada dia, 20, 30 minutos, o seu cérebro vai aprimorar os circuitos relacionados à leitura e o seu crescimento vai ser também exponencial.
Aliás, a mágica dos juros compostos também se aplica ao conhecimento, tá? Hoje nós sabemos, de forma bem clara, que quanto mais você sabe, é mais fácil você aprender coisas novas. Porque o seu cérebro aprende associando esse conhecimento, esse conteúdo novo ao conhecimento prévio que você já tem. Então, quanto mais você conhece, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é adquirir novos conhecimentos. Se você já leu 1000 livros, por exemplo, ler um próximo livro, 1001 livros, é primeiramente mais fácil porque os seus circuitos de leitura, de foco, de compreensão de textos já estão mais desenvolvidos e também adquirir o conhecimento daquele livro é muito mais fácil porque você já vai ter um conhecimento prévio muito mais sofisticado. E como eu te disse, você não precisa ler horas por dia. Aliás, isso não é indicado, principalmente se você está começando agora. O ideal é você ler um pouco a cada dia, 20, 30 minutos, porque através da mágica dos juros compostos, o seu cérebro vai aprimorando os circuitos de leitura e o seu conhecimento vai aumentar em ganhos exponenciais, melhorando muito o seu desempenho cognitivo e o seu cérebro em geral. 3. Reduza os hiperestímulos a cada dia. Hiperestímulos são estímulos artificialmente criados pela indústria para sequestrar o sistema de recompensa do seu cérebro e a sua atenção. E, consequentemente, quando você usa esses hiperestímulos por serem extremamente prazerosos, você utiliza eles de forma compulsiva, para não dizer que você fica viciado. São exemplos: alimentos hiperpalatáveis, aqueles alimentos industrializados, açucarados e cheios de aditivos. Outros exemplos são as redes sociais, são jogos, são pornografia, filmes, séries, tudo que é artificialmente criado. Esses estímulos aí não são naturais, tá? E eles geram aí no seu cérebro uma espécie de gangorra de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor responsável pela motivação que você tem. E essa gangorra dopaminérgica acontece da seguinte maneira: quando você utiliza esses hiperestímulos, por serem extremamente prazerosos, eles geram um pico de dopamina rápido e intenso no seu cérebro. Porém, o seu cérebro, para se regular, faz esse pico cair tão rápido e tão intensamente quanto foi o aumento, esse pico. Essa queda, aliás, cai abaixo da média anterior, te gerando cansaço, te gerando falta de disposição, de motivação e afetando a sua saúde mental. Portanto, reduzir os hiperestímulos da sua vida é essencial se você quer melhorar, potencializar o seu cérebro. E eu falo aqui para você reduzir, não eliminar. Você tem que tomar controle do seu uso desses hiperestímulos, ou seja, mapear esses hiperestímulos e definir como, quando e quanto você vai usar. Porque, como eu te disse, eles podem viciar. E se você não ter claro essa definição de como, quanto e como você vai usar, você vai ficar viciado e você vai utilizar de forma impulsiva. E isso vai afetar a sua vida drasticamente, principalmente a sua energia, a sua disposição, gerando, por exemplo, que você procrastine mais. Então, esse é um elemento muito importante para você melhorar o seu cérebro. Quarto, um pouco de movimento a cada dia. Desde os primórdios, os primeiros neurônios que surgiram foram neurônios de movimento. Ou seja, o movimento está intrinsecamente ligado à vida. Isso quer dizer que a sua biologia em geral e o seu cérebro em específico anseia, clama por movimento. Isso quer dizer que não existe você melhorar o seu cérebro, não existe um cérebro saudável, não existe alta performance cerebral em um corpo que é sedentário. Então você precisa se movimentar, praticar exercícios físicos se você deseja melhorar o seu cérebro. E aqui existem duas categorias de exercícios importantes para a gente ver aqui. A primeira categoria são os exercícios aeróbicos, como por exemplo corrida, natação e bicicleta. Esses exercícios aeróbicos são como uma poção mágica para o seu cérebro, porque eles melhoram o sistema cardiovascular e também garantem que o seu cérebro fique jovem. E novamente, você não precisa praticar horas e horas por dia de exercícios. Apenas 20 a 30 minutos a cada dia
já trazem benefícios, você já vai colher os benefícios da prática de exercícios físicos. A segunda categoria de exercícios são os exercícios de força, chamados aí de anaeróbicos, como por exemplo a musculação e o pilates. Aqui eles são muito importantes para você trabalhar os seus músculos, os seus ossos e também para a parte hormonal sua. Quando você contrai os seus músculos nesses exercícios, você libera substâncias chamadas miocinas, que são substâncias anti-inflamatórias que combatem, por exemplo, a inflamação crônica que está por trás de várias doenças hoje em dia, tá? Mas também essas miocinas, quando você contrai, vão até o seu cérebro ultrapassando a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege o seu cérebro de substâncias que estão no sangue. Mas as miocinas conseguem ultrapassar essa barreira e chegam até o seu cérebro. E elas geram muitos benefícios para ele, como por exemplo, melhora a produção de energia dos seus neurônios e também estimulam a neurogênese, que é a formação de novos neurônios depois da vida adulta, prevenindo, por exemplo, doenças neurodegenerativas, tá? Como por exemplo, o Alzheimer. Então, é muito importante você praticar essas duas categorias de exercícios para melhorar o seu cérebro. Novamente, não precisa ser coisa de 2, 3 horas por dia. 20 a 30 minutos, 40 minutos ali de exercícios por dia, você já vai colher muitos benefícios e vai melhorar o seu cérebro. Quinto, aprimore o seu sono a cada dia. Quando você dorme mal, o seu cérebro é muito prejudicado, principalmente no dia seguinte. Por quê? Você tem, por exemplo, mais instabilidades emocionais. Se você já tem uma tendência a ser ansioso, você vai ficar muito mais ansioso, por exemplo, e as emoções negativas vão aflorar em você com mais frequência, com mais intensidade se você dormir mal. Além disso, o sono é essencial, por exemplo, para você consolidar as memórias, os aprendizados que você teve ali no dia anterior. Então, por exemplo, se você pega uma noite inteira para ficar estudando e não dorme bem, isso não vai adiantar nada, porque é no sono uma das etapas cruciais para consolidar o seu aprendizado, a sua memória. Além disso, o sono é essencial porque acontece uma espécie de detox no seu cérebro. No sono, durante o sono, acontece uma limpeza de substâncias nocivas que se acumulam durante todo o seu dia. Então, se você não dorme bem, esse detox não acontece de forma adequada e isso lá na frente certamente vai gerar várias doenças do âmbito cerebral. E além disso, você pode ver, se você não dorme bem, você não tem foco, você não tem energia para nada. Então o sono é realmente recarregador ali do seu cérebro para ele funcionar realmente bem. Então é essencial você aprimorar o seu sono a cada dia. Dormir de 7 a 9 horas com qualidade por noite. E você pode perguntar, como eu faço isso, Diogo? Se você seguir as dicas que eu te disse anteriormente, o seu sono já vai melhorar drasticamente. Então, se você regular a sua exposição à luz, como eu te disse, de forma inteligente, se expondo à luz natural quando você acorda e evitando luzes ali perto da hora de dormir, trocando seu celular por um livro antes de dormir, isso já vai melhorar o seu sono. Se você se movimentar, praticar exercícios físicos, isso já vai melhorar o seu sono. Outra coisa muito importante, um detalhe, um parênteses que eu quero fazer aqui, é em relação à alimentação, especificamente aos estimulantes. Se você, por exemplo, gosta de tomar café depois das 3 horas da tarde, toma café 5 horas, 6 horas, ou tem gente que toma café para dormir, café com leite para dormir, isso prejudica o seu sono por ser um estimulante. Então, tente evitar cafeína, estimulantes em geral. Aqui vale café, chá verde, chás em geral, até refrigerantes como a Coca-Cola Zero, por exemplo, tem cafeína também. Tente evitar depois das 3 horas da tarde, porque isso pode prejudicar o seu sono. Guarde bem essa ideia, o seu sono é essencial para você melhorar o seu cérebro. Se você ajustar o seu sono, você vai ver muita diferença ali no seu foco, na sua disposição e na sua saúde mental também. Espero que essas dicas aí tenham te ajudado. Confira mais vídeos aqui do canal, onde eu posto sobre o cérebro também, para você aprender a melhorar o seu cérebro em geral, as suas emoções em geral. Se você gostou do vídeo, deixe seu like então, e também se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal para se juntar à comunidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.